E quando eu comecei a dar aula, a matemática ela tem esse lado, né, de ama ou odeia, mas também tem um meio do caminho ali de pessoas que, se você conquista, você consegue trazer para perto de você muito facilmente. Oi galera, tudo bem? Estamos aqui começando mais um super episódio do nosso podcast Vira o Jogo, e hoje eu já comecei no almoço a me emocionar. Olha que coisa, até rimou, né? Almoço a me emocionar. Trazendo um super querido, um menino que eu vi assim, pequenininho, que ficou grande e que a gente ama de paixão. Vitor Kopp. Muito obrigado pelo convite, obrigado. Seja bem-vindo, a gente ama você, ama teus pais. Então, Cláudia, um beijão especial pra você. Seu pai deve estar despencando. Tá, Borda, não adianta. O que você tem de tamanho, você tem de coração. Não adianta. Você tá... Mas hoje o podcast é do Vitor, combinado? Depois nós já temos um projeto com vocês. É tá isso certo? aí. Não vamos contar, essa é surpresa. É isso aí, claro, com certeza. Então a gente podia começar cantando, tocando, pode ser? Claro. Porque a gente tem tanta coisa... Gente, vocês não têm noção, esse menino é... Aguardem que... Vamos lá. A música da sua autoria? Uma música minha, chama A Serenidade. A Serenidade. Isso. Sorria ao menos uma vez com alegria, como uma criança lhe sorria à toa. Esqueça todas suas angústias e mereça partilhar amor com cada ser, pois todo ser tem o dom de ser capaz de refletir. E se você quiser alguém pra te entender, basta olhar ao lado e haverá quem se quer bem, mesmo que esse alguém seja você, traduzido em cada ser. Levante, exponha seu caminho numa estante. Recolha os cacos, despeje na lixeira. A vida não é feita com a poeira dos arrependimentos naturais. Mas por que é que a gente insiste nos mesmos erros, dando murro em ponta de faca com o próprio coração? Pois se nada tende a fazer sentido, enquanto a vida passa lentamente, nada passa assim em vão. O jeito é se entregar, não ter medo e se entregar. E se você quiser
alguém pra te entender. Basta olhar ao lado e haverá quem se quer bem, mesmo que esse alguém seja você, traduzido em cada ser. Muito obrigado. Obrigado. Ele escreveu isso pra mim. Não é possível. Já comecei. Obrigado. Não, deixa aí que nós vamos chorar de novo. O que você acha? Esse menino é uma coisa de louco. Ah, você me desculpa, Cláudia. Não, continua você agora, Fernando. Pelo amor de Deus. Alguém assume aqui. Não é possível. Pelo amor de Deus. Gente, que coisa incrível. Queria agradecer pelo convite. Imagina, a gratidão é nossa. Ainda mais começando. Isso não é uma música, isso é um cântico pra alma, filho. Isso aqui é uma coisa pra gente parar e refletir. Eu anotei 2 pontos. Vários, eu fiquei pensando, mas 2 chamaram muito a minha atenção, que é não ter medo de se entregar, né? Acho que... E o segundo é, você quer gente pra te entender, olha pro lado. Então, vocês entenderam, né? O quanto a gente ama esse menino e quanto é importante, o quanto vocês ficaram do nosso lado. Eu contei a história, mas é uma história que depois teu pai conta, tá certo? Sim. E agora se apresenta. Quem é Vitor Kopp? Quem é esse menino sensacional? Bom, eu sou professor de matemática há 2 anos, oficialmente. Mas sou engenheiro também. Sou engenheiro, professor e corintiano. Basicamente são as 3 coisas que me definem. Tirando o corintiano, o resto tem conserto. Eu sempre brinco. Basicamente é isso. O CREA tem... Desculpa, gente, pelo amor de Deus. Não é, né? Enfim. Sou formado em engenharia pela Unesp, em Sorocaba. Moro em Sorocaba, inclusive. Mas durante a faculdade eu percebi que o que eu gostava era da aula. Eu gostava do a fruta nunca cai longe do pé, filho. Né? Não adianta. O local que eu me sentia bem era em frente aos alunos, em frente a pessoas que estavam dispostas a me ouvir, estavam dispostas a isso. Então a música também tem um pouco disso, né? Um pouco desse palco, né? Eu brinco que cada professor é um artista, um artista, né? Então é um pouco isso. E você é um grande artista. Muito obrigado. E que também o que tem de tamanho tem de coração. Isso é incrível. Mas tem uma história antes que você contou pra gente que é história. Sim, é verdade. Mas, de repente você virou e falou assim, eu quero estudar história. Eu imagino todo mundo olhando e falando, como assim história? É isso aí. Victor? Quando eu tava no 3º ano do ensino médio, isso já... 12 não, anos X tempo, porque... Não, porque se a gente falar quanto tempo a gente se conhece, então... É verdade. Beijo pra Ju. Sim. Beijo pra Ju. Beijo pra Carol. Beijo pra Carol também. Né? E, enfim, quando eu tava no 3º ano do ensino médio, já fazia curso técnico de engenharia de eletroeletrônica, tava no Senai. Lá de Franca. De Franca, Senai de Franca. Então, quando eu tava lá, já tava tudo meio encaminhado pra engenharia. Aí no 3º ano eu tive um professor muito marcante assim na minha vida que me fez gostar muito de história, né? Então um beijo pro Claudião, inclusive. Meu... Claudião é nome de professor de história, professor de certeza. História, né? É isso aí. Certeza. Então a partir dali eu comecei a gostar muito de história, eu comecei a me encantar pelas humanas, né? Então... eu brinco até com a Carol, que eu sou uma pessoa de exatas com alma de humanas ou o contrário. Então, uma pessoa de humanas com alma de exatas, enfim. Tem as duas coisas. Então, Você é os dois com uma alma iluminada. É isso. Então, abençoado. No 3º ano eu fiquei com essa dúvida, né? Se eu queria engenharia mesmo, que já estava definido, ou se eu queria história. E, enfim, defini pela engenharia, mas sempre com aquela pulguinha atrás da orelha, pensando, eu quero um dia voltar a fazer história, eu quero fazer alguma coisa na área de humanas também. Você viu o que você falou? Eu quero voltar a fazer história. Isso que você está fazendo hoje é história. História. Na verdade, você está fazendo a sua história. É isso. Que eu acho que isso que é importante. O podcast quer levar exatamente isso para as pessoas. Sim. Essa tua história. Essa coisa de, cara, o que tá na frente hoje? E você falou que você tem idades diferentes, você tem... Agora, eu tenho uma pergunta antes disso, antes da idade. Matemática. Qual é o segredo, né, pra gente curtir matemática, né? Qual foi, assim, a grande ou a maior virada de jogo que você teve que dar na sala de aula, sabe? Porque matemática é aquela coisa que todo mundo ama ou odeia, né? Não tem meio termo, né? O negócio...
Então, eu percebi o seguinte, quando eu comecei a dar aula, a matemática, ela tem esse lado, né, de ama ou odeia, mas também tem um meio do caminho ali de pessoas que se você conquista, você consegue trazer para perto de você muito facilmente. Então, acho que isso em todas as disciplinas, mas acho que matemática um pouco mais até. Então, meu objetivo maior nunca foi fazer com que todo mundo acompanhe. tá. Todo mundo consiga, mas que eu consiga captar a maior parte deles. Aqueles que não querem, pelo menos estão ali tentando. O meu objetivo é esse. Então, meu principal foco durante as aulas é sempre fazer a pessoa perder o medo da matemática, que é o bloqueio. O bloqueio de todos de muitos deles é o medo da matemática. E onde está o pulo do gato? Onde está a virada? Porque eu amo matemática. Matemática, eu percebo que onde eu consegui um pouco dessa quebra é trazendo alguns elementos externos. Então, isso a engenharia me ajudou muito, por exemplo, né? Então, trazer alguns exemplos da vida real, isso mais no terceiro ano, eu consigo um pouco mais do ensino médio, né? Consigo fazer isso um pouco melhor, por já ter uma a galera já tá mais velha. Eu consigo trazer exemplos mais reais. E mesmo no ensino fundamental, lá com o 7º ano, o 8º ano, eu consigo trazer alguns elementos que estão no cotidiano deles. Então, mostrar, por exemplo, um exemplo banal, assim. Ao invés de apresentar os dados de uma tabela, eu trago uma tabela do Brasileirão naquele momento. No Campeonato Brasileiro, esse aqui tem primeiro, esse aqui em segundo, isso aqui é saldo de gols. Como é que você calcula saldo de gols? Então, trazer esses elementos, mostrar que isso está na vida. Isso está na vida deles, eles vão ver matemática em qualquer momento da vida. Que loucura, que sacada, meu. Falando sério. Então, e assim, e qual foi aquela virada de jogo que você falou, nossa, essa realmente é uma virada que nem você imaginava, sabe? Aquela que você tá na sala de aula e fala, nossa, esse exemplo eu peguei e foi surpreendente até pra você. Deve ter vários, mas você deve ter algum que marcou a tua vida. Tem alguns, assim, eu percebo, eu tive muitos alunos, assim, já, apesar de estar 2 anos apenas, né, tive contato com muitos alunos diferentes. Então, eu tive alguns... Tem uma aluna que eu percebo dela para ela nesse último ano. Ela começou o ano muito mal, muito desmotivada, muito com receio, com bloqueio com a matemática, sabe? E eu percebi que o fato de dar atenção, de tentar entender o porquê daquele bloqueio, fazia com que ela se sentisse um pouco melhor a cada aula. Sim. E eu achei muito curioso porque nem sempre as notas refletem aquilo que a pessoa é, né? A gente costuma falar disso, né? Costuma falar que nota não representa quem você é. Então... Eu vou agarrar esse menino, eu vou pular o balcão. Hoje eu vou pular mesmo, não tô brincando. Primeiro episódio da nova série, eu vou pular esse balcão, fácil. Atenção, galera do soft skill, que não acredita em soft skill. Um professor de matemática brilhante falando que nota não representa aquilo que a pessoa, o que você é. Então, por favor. Né? Mas eu achei muito curioso que nesse caso representou um pouco. Eu percebi que a cada prova que a gente tinha, cada desafio, ela ia um pouquinho melhor. Até tracei um gráfico dela depois, matemática, né? Enfim, tracei um gráfico dela depois e é só crescente, assim, era uma curva quase exponencial, né? Tanto que a última nota dela foi um 10. Então ela concluiu o ano tirando nota máxima. Então eu achei, ela começou bem mal e foi melhorando. Que loucura. Então Mas o fator diferencial foi o carinho, o acompanhamento, esse acompanhamento, o estar junto. Isso. Tentar entender, porque muita gente, na matemática principalmente, acredita que você é inteligente se você sabe matemática ou se você sabe linguagens, né? São essas duas as áreas que o vestibular acaba cobrando mais, né? Então, o ensino do Brasil acaba sendo mais vinculado a essas duas inteligências. E a gente tem múltiplas inteligências, né? Não só essas duas, e tem vários estudos sobre isso, mas inteligência intrapessoal, interpessoal, tem inteligência corporal, inteligência espacial. Então, aquilo que você desempenha no colégio, a grande parte das vezes não representa, novamente, quem você é, né? Então,
perceber que o aluno ele tem as suas inteligências, tem as suas facilidades e as suas brilhante em áreas diferentes, eu acho que faz com que ele se sinta um pouco mais especial e faz com que ele tenha um pouco menos de bloqueio com relação à matemática. E isso nós estamos falando numa classe com quantas pessoas? Nesse caso, 45, por aí. 45 alunos. Você vê que é lindo, né? Você chegar e falar assim, cara, tô numa sala com 45 pessoas e tô olhando individualmente cada um e tô tomando conta individualmente cada um e é óbvio que amanhã o Claudião vai ter muito orgulho do Vitão. A gente acaba pegando um pouco desses professores lógico, também, né? É isso mesmo, né? É isso, né? E é brilhante isso. E aí, voltando para a área de matemática, tem na matemática algum problema que você se apaixona, você fala, porque sempre tem alguma coisa, né? Alguma fórmula, alguma... Eu gosto muito de... Quando eu levo função exponencial. Função exponencial. Porque não é algo que... na verdade, é algo que parece de outro mundo. Quando você vê pela primeira vez. Traduz, porque tem galera essa hora que... Um exemplo na vida real. Tá. Pandemia. Você pega, por exemplo, a primeira pessoa foi contaminada. Ela passou isso para 2 pessoas. Essas 2 pessoas, cada uma passou para 2. Então vai para 4 pessoas. Depois, essas 4, cada uma passou para 2. Ou seja, foi para 8 pessoas contaminadas. Então isso vai crescendo... exponencialmente. Então, uma função exponencial determina o quão rápido aquilo vai crescer. Enfim, a gente consegue ter essa modelagem em matemática. Sim. E é algo que parece de outro mundo no primeiro momento, quando você mostra isso na lousa ou no papel. É aquela coisa que você está olhando para 45 pessoas, está todo mundo assim. Isso. Tô olhando para o infinito porque não tô entendendo nada. Sim. Nada. Então, geralmente, o que eu faço é apresentar um problema. No caso, a pandemia, para mim, foi fácil apresentar isso com os dados da pandemia que tinha acabado de acontecer. Sim. Então, eles conseguiam ver isso de uma forma mais clara, mais visível, né? Então, esse assunto, a função exponencial, tem muitas aplicações, não só essa. Você consegue, na parte de biológicas principalmente, você tem bastante aplicação, crescimento populacional, em geografia também, necessidade demográfica, você consegue trazer isso. Então, trazer esses elementos é uma coisa que me motiva muito. Assim. Quer dizer, o matemático é aquele cara que encaixa em qualquer lugar. Sim, tem. Você tem diversas aplicações. Então, isso, galera, que eu falo para vocês. Tá certo? Uhum. Muitas vezes a gente não tem essa visão, não, eu vou ser tal coisa, eu vou estudar tal coisa, ou vou ser especialista em tal coisa. Eu acho que a cabeça da gente tem que estar aberto para tudo. Sim. Para tudo. Sim. E aí você fala, não, hoje eu vou usar isso, hoje eu vou usar aquilo. Ou, até melhor, eu vou começar a entender melhor tudo. Sim. Porque eu acho que a matemática traz esse entendimento. Eu tô certo, filho? É Sim, isso mesmo? tá certo. Sabe, a matemática traz isso pra gente. Né? Meus filhos brincam comigo, falam, pai, você é um cara comercial, quando você põe a caneta na mesa, o negócio fica... Porque para mim é muito claro, eu mostro para as pessoas o equilíbrio da matemática dentro de uma área comercial. Sim. Você não pode ter desbalanceamento. Você não pode falar, vou ganhar e o outro não vai ganhar. Não tem sentido. Você quebra mercado, você quebra... E isso é exponencial. Sim. Uma vez que eu quebrei mercado, eu venho quebrando tudo. Tem não isso. Você tem essa aplicação também na matemática financeira, muito. Então, isso você gosta também? Gosto bastante, gosto. A área que eu peguei esse ano, principalmente, para aplicar, a parte de álgebra e funções. Também gosto bastante de geometria, mas a parte de álgebra me pegou de uma forma interessante. Assim. Você sabe que eu sou do tempo... Né? Você falou de álgebra, de geometria. Eu sou do tempo que eu lembro, o professor Salomão, Deus tenha, era o nosso Claudião, né? E ele entrava na sala, ele tinha um triângulo com giz, e ele usava o triângulo para fazer os desenhos e os ângulos. Eu já entreguei minha idade. Mas eu tenho saudade desse tipo de professor, que para mim a matemática era muito fácil, era muito... Né? E eu lembro uma vez, eu estou contando em público, isso foi nossa, tão feio. Eu pedi para minha mãe fazer aula de reforço em matemática. Aí minha mãe falou... Você não precisa. Eu falei, mas eu gostava tanto dele que eu queria fazer aula com ele, por causa da aula dele. Aí ele chegou um dia e falou, então já que você gosta, você faz 10 vezes toda a tabuada. Tá. Eu quero 10 folhas, né? Com a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, até o 10. Sim. Eu falei, beleza, tranquilo. O que eu fiz? Peguei 10 folhas, 9 folhas de carbono.
Tô contando isso em público, gente, que vergonha! Meus filhos estão assistindo. Cara, mas assim, aí ele descobriu, chamou minha mãe e falou: esse menino não vai ser um grande matemático, mas vai ser com certeza um cara super criativo. Cara, eu te juro, e era tão... Porque eu queria... Resolver problema, né? Exatamente, você tinha um problema ele pra pediu resolver. 10. É claro. Eu resolvi 10, entendeu? Então eu tinha mais tempo. Né? Tirando a matemática, o que o Vitor curte? Porque você gosta de física, gosta de matemática, gosta de tocar violão, gosta da Carol, Isso aí. ama teus pais, ama a Ju. Sim. Né? Como chamou o pequenininho? O Simba. Simba. Também, Também figura, também o Simba. É. Depois você manda foto pra todo mundo, a gente põe Com aqui. certeza. Tá? E é muito louco isso. O que o Vitor faz pelo Vitor? Na hora que o Vitor... Eu gosto muito de esporte. é verdade. Você vira e mexe, posta... Gosto bastante de tanto futebol, né? Futebol mais de acompanhar, né? Mas basquete é algo que me toca muito, assim. Você jogou há muitos anos? Eu jogar profissionalmente não, eu você jogava jogava? pra brincar sim. Ah. Jogava pra brincar. Eu achei que você jogava. Não. Não? Jogava só pra brincar mesmo. Mas sempre gostei, assim, desde que eu mudei pra Franca, passei a minha adolescência em Franca, né? Ali eu comecei a gostar muito de basquete, então acompanho ainda até hoje. Quando vem jogar aqui em São Paulo, às vezes eu vou assistir, então acompanho bastante basquete. E jogo também, jogo também só brincando, né? Mas com os alunos lá no colégio também. Você posta direto? Eu treino com eles, eu treino você treina com eles? Na educação física deles eu treino às vezes, então participo nisso também, gosto bastante. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Games. Mundo virtual. Como encaixa matemática, física, nesse mundo virtual, nesse tipo de educação? Qual que é a tua visão sobre isso, filho? O mundo dos games, assim, ele é... Uma das formas que eu percebo de encaixar é você, primeiramente, estar antenado, né, com o que está acontecendo. Né? Então, eu não tô 100% antenado, né, com o que principalmente os menores, né, assim, do ensino fundamental, o que eles gostam de jogar, como que eles jogam, enfim, não participo disso tanto. Mas saber o que está acontecendo. Então, o fato de você saber o que eles jogam, como eles lidam com aquilo, como eles gastam o tempo deles durante o dia, né? Então isso também é algo muito importante. Isso para mim é importante para poder trazer esse mundo também para dentro do conteúdo, né? Então... vou dar um exemplo. Eu tô vendo o Pikachu ali e uma das provas que eu fiz, eu coloquei Pokémon GO na prova, né? Então, é um dos exemplos de realidade virtual, né? Que está envolvido na vida dessas crianças que eu geralmente trago para dentro da matemática. Isso para que ela perceba que a matemática faz parte de todas as esferas da vida dela, né? Já coloquei, por exemplo, o lance do gol do Ronaldinho Gaúcho contra a Inglaterra na Copa de 2002, para que os alunos calculassem a curva, a função do segundo grau que determina aproximadamente uma função do segundo grau. A pergunta que ele fez antes, só um detalhe, ele perguntou se eu lembro da Copa de 2002. Ele me chamou de velho, o professor Celso Taborda. Esse menino... Entendeu? Mas você percebe? Ele perguntou pra mim aqui, não saiu na gravação, tudo bem. Mas tem uma coisa curiosa. Esses alunos eram do terceiro ano do ensino médio. Pra mim, quantos anos tem? Esses meninos? Esses meninos têm 18. Tá. Pra mim, são assim, jovens. Né? Sim. Jovens. Mas pra mim, eu não percebia eles como crianças. São jovens. E quando eu mostrei aquele gol, alguns rapazes, algumas meninas também conheciam o gol, já tinham visto, mas eles não viram ao vivo, porque foi em 2002, eles nasceram em 2004. Eu me senti muito... Ali eu comecei a me sentir muito velho. Ali na... Bem-vindo ao clube. Pra mim é muito... eu lembro de como se fosse ontem desse gol, entendeu? Então, pra mim foi chocante, assim. Mas, não, mas você vai chegar num momento onde você vai chegar numa sala e falar assim, vocês conhecem o Indiana Jones? E a metade vai falar assim, quem... Indiana Jones, Star Wars, talvez. Então, Star Wars é menos, mas Indiana Jones é... Mas vamos voltar ao mundo atual, porque é melhor, é menos... Mas a gente tá falando uma coisa que, não sei se saiu, mas depois você dá uma olhada, que é exatamente seus pais. Uhum. Você falou do virtual, que teu pai te ajudou a fazer um suporte e tal, não sei o quê, não é? Quando eu comecei com a matemática na pandemia, né? Comecei com alguns alunos particulares. Comecei com 2 mais especificamente, alguns sazonais, né? Mas 2 eu tinha um acompanhamento integral. E
eu tinha muita dificuldade, porque eu queria mostrar para eles o que eu estava descrevendo, resolver junto, ver o que eles estavam fazendo também. Então eu tinha um pouco de dificuldade nesse ponto. Aí meu pai, como sempre, gosta de resolver problema também, faz bastante coisa em casa. Ele me ajudou a montar um sisteminha para colocar o celular para transmitir Sim, um super sistema acoplável com ângulos e encaixes e... a câmera do computador me mostrava, o celular mostrava a resolução como se fosse uma lousa, né, virtual. Simultânea. Funcionou por um tempo, depois comprei um tablet também, aí com um tablet fica muito mais fácil. Eu consigo, eu faço PowerPoint e eu consigo rabiscar no próprio PowerPoint, desenvolver isso junto. E levei isso para a sala de aula também. Então quando a gente voltou para o presencial, quando eu comecei a dar aula no colégio que eu tô, eu levei isso para a sala de aula e eu resolvo junto com os alunos. Então, de frente para eles, eu tô com o tablet, então eu tô escrevendo aqui, tá aparecendo na lousa enquanto eu escrevo. Então, tá lá o PowerPoint, eu resolvo os exercícios, enfim, eu consigo fazer algum apontamento mais direcionado. Então, então tecnologia ajuda? Muito, mas muito. Assim, então a gente não precisa ter medo de tecnologia. Imagina. E eu sempre falo para todo mundo, gente, não adianta, tenho medo de tecnologia. Tecnologia vai substituir a pessoa, mas nunca. Nunca. Jamais. Sabe? Nunca. E aí a gente tava falando sobre... Eu imagino você assistindo um filme, por exemplo, do Apollo 13, né? Uhum. Aí você deve ficar falando assim, cara, mas se eu tivesse lá, não acontecia esse erro. Porque eu teria calculado, eu teria... Não, mas aí seria muita prepotência da minha parte. Não é prepotência. Eu acho que é uma questão de... Lógico, o erro aconteceu e é muito mais fácil... Eu chamo isso de engenheiro de obra pronta, né? Porque já aconteceu o erro. Claro. E pra gente analisar agora é muito mais fácil. Sim. Imagina os caras lá dentro, naquela cápsula, aquele cubículo, tendo que fazer respirador, ou trocador de monóxido, enfim. Sim. Mas devem passar milhões de opções de cálculo. Imagina, o cara fazer cálculo de reentrada, de... Não é? As funções a função por onde todo o trajeto de um no caso de uma espaçonave, ela é determinada por funções, né? Então, assim, ela é modelada antes de sair. Ela é simulada em softwares, né? Então, na época, não tinha tantos softwares de simulação, mas eles conseguiam projetar isso através de modelagem matemática, né? Então, na verdade, não só né? Alguns erros ali aconteceram para que aquilo... Eu lembro do cara com a régua de cálculo, eles nem lembram que é régua de cálculo. O cara ficava... Então, alguns erros aconteceram, é como se fossem elos em uma corrente, né? Acho que tem algumas pessoas que mostram isso. Não é só um erro que determina aquilo. Igual um acidente de avião, por exemplo, tem vários erros têm que acontecer para que aquilo aconteça, né? Mas o que vale é a solução, né? Impressionante de chegar na solução, e a gente tá falando sobre isso. Uhum. Eu lembro também, já que eu tô me entregando hoje, né? É um negócio impressionante. Eu tinha uma aula de, economia na engenharia, alguma coisa assim. E o professor queria que a gente usasse fórmulas para chegar no resultado. Tá. E eu não usava fórmula. Aí um dia ele chegou para mim e falou, Silvio, eu queria que você explicasse para mim como é que você chegou no resultado não usando a fórmula. Eu falei, então, é que eu tenho uma lojinha de imóveis que eu herdei do meu pai e eu treino matemática financeira todo dia. Então, quando você fala de juros... Aí ele falou, então você não fala nada, porque eu preciso ensinar esses caras a usar fórmula. Pelo amor de Deus, não estraga a minha aula. Eu falei, não, isso realmente... Eu tive uma situação parecida com essa. Na engenharia, eu tinha aula de cálculo 4. Então. Integral dupla. E aí eu tinha que resolver algo com fórmula. Mas no momento eu não sabia, não lembrava. Aí eu usei uma técnica de cálculo numérico computacional, que é basicamente como as calculadoras fazem, para ir chegando no resultado aos poucos, né? Você vai direcionando aquilo. Cheguei no resultado com 1% de erro. O professor me deu 0. Ele falou, não, pelo amor de Deus, eu cheguei aqui no resultado, tá bem próximo. Aí a gente argumentou por 1h30 mais ou menos, deu um pouquinho de ponto, mas depois deu certo. Ô filho, tá com você é uma delícia. Olha lá. É muito bom. A gente já estamos projetando o segundo episódio, aguarde. Vambora. Né? Top. E que bom que você veio, que bom que você tá com a gente. Eu tava certo quando eu te convidei. Com todo respeito, com toda a humildade do mundo. Você é um menino brilhante. Obrigado. Vale o agradecimento especial aos teus pais. E aí acho que agora cabe, porque a gente tem uma história de vida onde eu e a Sô, a gente passou por muita coisa, a gente comentou isso com você, sim. Mas teus pais sempre receberam a gente. Seu pai sempre foi um grande mestre para mim na minha vida, um grande conselheiro. E então, todo o amor do mundo para os teus pais nesse momento, pelo filho brilhante.
E é isso. Você Muito consegue obrigado. cantar pra gente também Claro. no final uma música? Eu vou tocar uma música. Eu dei aula esse ano para uma turma que me encantou bastante. Assim, todo professor tem algumas turmas que trazem aquele gostinho de quero mais, né? Não Então, quero que acabe. Exatamente. É o que eu tô passando agora, inclusive. Eu sofri um pouquinho ali no final, enfim, estavam no terceiro ano, vão agora para as faculdades e tal. Então, A gente passa isso com um programa de trainee. né? Porque acaba o programa, a gente fala, empurra do ninho. A despedida é fica complicada. aquele- Tô até com a pulseirinha deles aqui, ó. Ó. Enfim, vou tocar uma música que eu fiz especialmente pra eles. Boa. Toquei na formatura deles, fui paraninfo da turma. Então, vou tocar uma música que eu fiz Se pra você eles. quiser falar qual a escola, se quiser falar turma, É você no pode Coque falar. Santa Rosália, eu dou aula lá em Sorocaba. Turma do terceiro. Se quiser mandar um beijo pra alguém, pode falar, o microfone é teu. Pode Beijo beijo pra Carol, beijo pra meus pais também, beijo pra todos os meus alunos que estão acompanhando. Eles vão ficar muito orgulhosos de Isso. você. Vamos lá, então. Vamos lá. Bora. Quando eu me vi perdido, sem saber se era capaz, cada nuvem no meu céu escuro me dizia: tranque a porta, feche a janela do teu quarto. Você não é mais aquele com o brilho no olhar, mas vocês vieram e me permitiram ver que em meu caminho já não estou sozinho. Vou viver. O tempo passa, mas cada sorriso logo cedo está gravado no meu peito com a melhor lembrança desses meses tão incríveis em que partilhamos as histórias, as memórias e a paixão laranja, pois vocês vieram e me permitiram ser parte do caminho. Jamais vamos sozinhos, vamos viver. A vida é boa com vocês. Meu terceiro B. Eu nunca mais vou me esquecer de cada um de vocês. Enfim, é isso. Que é isso, gente? Cláudio, esse menino canta com a alma, com o coração. Foi um viver. momento, chorei um pouquinho lá na formatura. Eu tô chorando agora, tô me segurando, já tomei um monte de coisa. É isso aí. Vamos viver. Porque a vida é boa com vocês. É isso aí. Gratidão, filho. Obrigado, Silvio. Gratidão. A gente ama você desde pequenininho e agora e até o infinito. É um prazer imenso estar aqui. É uma honra pra gente. Obrigado mesmo, viu? Um beijo com emoção, gratidão, música, matemática e futuro. É isso aí. Até a próxima, filho. Obrigado, Silvio. Beijo pra vocês. Até a próxima.